Boa noite a todos, salve Jesus, salve Maria Santíssima, ou boa tarde para alguns lugares, bom dia, mas o importante é que estamos aqui, nesta quarta-feira, falando com Jesus, com Maria Santíssima, com Nossa Senhora. Essa semana, Semana Santa, uma semana muito importante para nós cristãos. Então, vamos falar com Nossa Senhora, pedindo que ela tire todas as dores, seja as dores físicas, as dores da alma. Essa mãe que carrega uma dor com relação ao seu filho que está passando por algum problema, essa filha, a família, enfim, vamos orar a Deus, pedir que Nossa Senhora derrame bênçãos sobre todos vocês, sobre os seus lares, pois a gente sempre diz, somente Maria sabe o que ela sentiu ao ver o seu filho sendo flagelado, caluniado, sendo assassinado, andando nu pelas ruas, sendo motivo de chacota, sendo traído, e ela ali, quieta, orando a Deus, acreditando sempre que Deus estava presente, estava sabendo tudo o que acontecia. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, não perca a sua fé em nenhum momento. Por mais difícil que seja a situação, por você falar assim, poxa vida, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de nenhum de nós. Simplesmente devemos continuar a orar, a pedir, fazer nossas orações, nossos apelos, nossos mantras, nossa conversa com Deus, pois o que nós temos que passar, Ele nos dá força, nos dá coragem para sim seguir a caminhada. E também nosso irmão Julio Del Toro, em Citações Luminosas, nos deixa uma mensagem. Todo aquele que pede com amor e com verdade, Deus escuta. Não importa o seu idioma, a tua reza, o teu nome, o que você está vestindo. O que importa é que você traz no seu coração a força que colocas no teu pedido. Coloque, meu irmão, minha irmã, o nome das pessoas que lhe são importantes neste momento, nessa quarta-feira, dia 16 de abril, nas mãos da espiritualidade. Para os judeus, a Páscoa é a celebração que relembra a libertação do povo hebreu, após 400 anos de escravidão no Egito. Uma outra tradição hebraica tem relação com o cordeiro no período da Páscoa. A família judaica acolhia por uma semana para viver com eles dentro de casa um cordeiro. E nessa convivência com o cordeiro, acabava criando-se laços afetivos, sentimentos com o animal. E no entardecer da sexta-feira, este animal era sacrificado. E ali se alimentavam do cordeiro da Páscoa. Era uma experiência de dor, de desilusão, com vistas ao exercício da libertação pela perda de alguém amado. O nosso Mestre Jesus conviveu por aproximadamente 3 anos com os discípulos. E durante a ceia pascual, a tradição hebraica, Jesus se reuniu com seus apóstolos e disse: Não mais bebereis a partir de agora do fruto desta videira. Até aquele dia
em que beba conosco o novo vinho no reino do meu Pai. O Mestre se despedia dos seus 12 apóstolos. Ele dizia: um de vocês vai me entregar e trair. Eu estou me despedindo de vocês. Vou para o plano espiritual. Voltarei ao Pai. Vocês vão experimentar a dor da perda e a crise da morte. Será um portal para que eu continue a amparar vocês e a cuidar da expansão do cristianismo. E assim, Jesus, neste momento, pedimos a vós, Cordeiro de Deus imolado, que tire os pecados do mundo, que tire as dores dos nossos irmãos e irmãs nesse momento das 18 horas. Na consagração, a prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ó Maria, olhai neste momento para os seus filhos e filhas, para o planeta Terra, onde nós, em uma única só voz, ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que essas águas sejam fluidificadas pela espiritualidade. Que Nossa Senhora dê um amparo, o qual você está a pedir, a suplicar neste momento. Ó Mãe de Jesus e nossa Mãe, Senhora das dores, nós vos contemplamos pela fé aos pés da cruz. Tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho, uma espada de dor transpassou vossa alma, como predissera o velho Simeão. Vós sois a mãe das dores e continuas a sofrer as dores do nosso povo, porque sois mãe, companheira, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios, as angústias, os pedidos que seus filhos e filhas estão a lhe fazer neste momento. Esses filhos muito sofridos, alguns sem pão, sem paz, sem teto, sem direito de viver dignamente. Outros com problemas materiais, espirituais, familiares, enfim, Mãe, emocionais, cada um com o seu problema de doença física. E como vossas graças, fortalecei aqueles que lutam pelas transformações do seu dia a dia. Sabemos que vós permanece conosco todos os dias, nos quadrantes das Ave Marias, auxiliando cada um dos seus filhos e filhas
bem como nos momentos os quais não somos quadrantes, mas sentimos dores, necessidade de se dirigir a vós, sabemos que vós está sempre a nos amparar, nos ajudar e eliminando as dores que carregamos, sejam elas de todos os tipos, as quais chegam a afetar a nossa alma. Que assim seja, assim se faça, Mãe querida, nossa Mãe e Mãe de nosso Salvador. Amém. Para nossa reflexão, você já deve ter percebido pelas prateleiras abarrotadas de ovos e coelhos de chocolates que se aproximam os dias da Páscoa. Os meios de comunicação em geral não lhe deixam esquecer tal data. Se, no entanto, alguém lhe perguntasse o que é Páscoa, você saberia responder? Qual a relação com os ovos, coelhos e chocolates? Tem-se notícia de que os israelitas, bem antes de Moisés, celebravam a Páscoa, sempre na primeira lua cheia da primavera, quando ofereciam à divindade os primogênitos do seu rebanho. A palavra, em aramaico, passam, em hebraico pechá, significa a passagem. Segundo uns, do sol pela constelação do Carneiro ou da lua pelo seu ponto mais alto. Nas línguas saxônicas, o nome indica uma associação com o mês de abril, quando se comemora a morte do inverno e a recuperação da vida, a chegada da primavera. O sentido de passagem é relacionado na Bíblia, em Êxodo. Foi na época da Páscoa que se deu a libertação do povo hebreu. Cerca de 15 séculos antes de Cristo, depois de ter vivido cerca de 4 séculos no Egito, duramente tratados pelos faraós, conseguiu o povo de Israel abandonar para sempre a terra da escravidão. Naquela noite, os hebreus se serviam da carne assada de um cordeiro, pães ázimos, isto é, sem sal e sem fermento, e alfaces amargas. Em memória daquela noite, todo ano, pelo 14 de Nissan, ou seja, o mês de abril, os chefes de família celebram a Páscoa, comemorando agora a libertação do cativeiro egípcio. Os evangelhos nos dão notícias da última ceia de Jesus com seus apóstolos, justamente à época da Páscoa. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus coincidiram com essa festa. Para os cristãos, a data deve lembrar a ressurreição do Cristo. Após a sua morte na cruz, ele se mostra vivo para os apóstolos, discípulos e amigos. Em corpo espiritual, ele penetra em recintos fechados, aparece e desaparece, fala em tom breve. Seus discípulos sentem que já não é um homem, e, no entanto, o amigo que retorna para orientar e esclarecer. Jesus,
Jesus voltou, indicando que a morte não existe, provando todas as suas palavras, dando testemunho da imortalidade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, afirma que se o Cristo não ressuscitará, assim não ia valer a nossa fé. E o costume? O costume de oferecer ovos como presente nesta época remonta aos antigos egípcios. Entre nós, o costume foi trazido por missionários que visitaram a China. Só que, antigamente, eram ovos mesmos, de pata ou de galinha, coloridos e enfeitados. Depois, transformados em ovos de chocolates. Para alguns historiadores, o coelho, por ser o animal que mais se reproduz, traduz antigos ritos da fertilidade. Assim, a Páscoa, para o cristão, deve lhe trazer à memória o ensino vivo da imortalidade, atestado pelo próprio Cristo. Recordar Jesus, pois seus ditos e seus feitos, eis a verdadeira comemoração da Páscoa. Importante que nos libertemos dos ritualismos, de cultos exteriores que nos retardam o progresso. Só então o reino de Deus fará moradia em todos os corações, realizando-se dessa forma a reforma íntima de todos os homens e mulheres. Os ovos de Páscoa, os ovos de chocolates, foram introduzidos no Brasil entre os anos de 1913 e 1920 por imigrantes alemãos. Foi a partir do século XVIII que se passou a incorporar o ovo de Páscoa de chocolate na comemoração da Páscoa. E assim, pedimos à espiritualidade que vocês tenham uma abençoada Páscoa. Essa passagem, essa semana, esse domingo de Páscoa, é um dia tão importante, né? Que a gente costuma estar com os nossos familiares, com as pessoas amigas, as pessoas que nos são mais próximas. Podem observar isso. Há uma junção, tanto na época do Natal, quanto nessa época da Semana Santa. Então, que Maria Santíssima abençoe a sua Sexta-feira Santa, a sua Páscoa, o seu sábado de aleluia, que venha muitas aleluias, glórias e bênçãos. E que haja uma renovação na sua vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas, salve toda a espiritualidade que esteve presente conosco e salve a Páscoa. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs.